Oi, gente. Eu me chamo Eduardo, este é o meu canal e eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre pirataria. Bom, gente, eu queria começar dizendo que eu não sou a favor nem contra e eu já vou explicar o porquê. Vamos começar o princípio de que quando que a pirataria ela é aceitável assim aos olhos, digamos, normais, assim, né? Aos olhos de um todo, assim. Pirataria, quando a gente pensa em pirataria, né? A gente pensa naquela coisa de tudo ser falsificado, você não consumir nada original, derrubar as empresas para consumir os produtos delas de graça. E não é bem assim, vamos lá, calma lá também. Que não é um bicho de sete cabeças, mas também não é um deus grego. Então, vamos começar com quando que ela é aceitável, né? Vamos dizer que o ponto que ela começa a ser aceitável é quando você não tem como adquirir o produto de forma, digamos, legal, entre aspas, ou original, mais ou menos assim. Porque com o avanço da tecnologia, da alta demanda e tudo mais, as empresas acabam aumentando muito seus preços e às vezes até diminuindo o valor. Então, um grande exemplo disso são os serviços de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Star Plus. Tudo isso são serviços de streaming que você assina para assistir alguma coisa que você quer ver. E geralmente não, né? Sempre você tem que assinar outros serviços de streaming para você assistir outra coisa que você tá querendo. Então, se você quer assistir Moana, por exemplo, tá lá no Disney Plus. Só que se você quiser assistir, por exemplo, Espanta Tubarão, você já tem que alugar lá do Prime Video. Que é outro negócio também absurdo do Prime Video, que é você ter que... Você assina, tem ali uma série, uns filmes legais pra você assistir e tal. Só que grande parte do catálogo deles você tem que alugar a parte, que é uma grande sacanagem, né? Vamos combinar aqui. E a Netflix, você assina, eu não lembro direito quanto, uns 20, 15 reais mais ou menos, eu acho, o plano mais barato. E você tem que ver anúncio. Você vê anúncio na Netflix, pagando. E o plano que tem aqui em casa, né, que são 5 pessoas, e, enfim, precisa de bastante tela para todo mundo conseguir assistir em paz. A gente paga mais ou menos R$ 45, 50, mais ou menos por aí. E isso, querendo ou não, dificulta muito o acesso a entretenimento, a você querer assistir alguma coisa, não ter dinheiro para você assinar trocentos serviços de streaming para você assistir uma ou outra coisinha. Então você meio que acaba recorrendo à pirataria. Se você quiser aproveitar o mínimo, né, de filme, série, jogo, qualquer tipo de entretenimento que você queira aproveitar, você tem que desembolsar muito dinheiro, assim, sabe? E isso acaba sendo um fator agravante para pirataria, porque não são todos que têm esse dinheiro para gastar com isso, né? Geralmente não, né? A maior parte da população brasileira trabalha para sobreviver, literalmente isso, trabalha para sobreviver. Então acaba não tendo como ter lazer sequer, né?
E com preços tão abusivos como esses, você simplesmente não tem o que fazer a não ser recorrer à pirataria. Um outro tópico importante é sobre os jogos, né? Que eu acho que é onde a pirataria entra mais em vigor, mais pautado, né? Questão dos jogos. Eu, particularmente, não acho nada justo você pagar quase R$ 5.000 em um videogame e ainda ter que pagar 100, 200, R$ 300 em cada jogo daquele videogame. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Não entra na minha cabeça, sabe? E tem muitos posts nas redes sociais, na internet, que o pessoal fala sobre isso, né? Sobre preços abusivos nos jogos, e afins. E tem muito comentário, mas assim, muito comentário de pessoas falando: se você não tem dinheiro, é só não comprar, se você não tem dinheiro, é só você não querer, se você não tem dinheiro, é só não jogar. Você acaba segregando uma parcela enorme da sociedade brasileira por eles não terem dinheiro para gastar na empresa multibilionária que você defende com unhas e dentes e não recebe um centavo ou um jogo de graça dela pelo seu serviço meia boca, né? E isso acaba desmotivando muita gente, muita gente, e acaba nichando muito mesmo o nicho gamer. Então você vai ver gente que joga, geralmente classe média alta, classe alta, elite. Quase nunca a classe baixa vai aproveitar os mesmos jogos que eles aproveitam, né? A não ser que recorram à pirataria. Então, você piratear um jogo de R$ 300, R$ 400, R$ 200, e você piratear os filmes, as séries, dos serviços de cada serviço de streaming que você pagaria 30 conto, né? Vai mais ou menos assim. A média de preço dos serviços de streaming é R$ 30. 30 vezes Star Plus, Disney Plus, HBO, a Netflix, 30 vezes 4, R$ 120 já de serviços de streaming se você quiser aproveitar o máximo possível. Então isso acaba sujeitando a pessoa a ir atrás da pirataria, porque é o que tem ali no alcance da pessoa, sabe? Eu acho que a gente precisa reaver muito isso, muito mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, isso é um tipo de segregação. Você acaba segregando uma parcela enorme da sociedade por não ter dinheiro para ter o lazer, para ter o entretenimento, né? E isso também vale para os cinemas, tá? Que eu não sei nem se quero falar muito, porque se você não paga meia no cinema, acabou, né? Não tem como você aproveitar nada quase. Ainda vai, depende da sua cidade, se é uma cidade um pouco mais afastada, um pouco mais desconhecida. Você ainda consegue ir no cinema sem pagar meia. Mas se você é uma cidade se você mora numa cidade muito movimentada, como São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, sabe? Moca, você não vai conseguir direito aproveitar o cinema se você não pagar meia, né? Porque uma sessão vai, sem ser 3D inteira, uns 60, R$ 70, mais ou menos. 3D, 100, cento e pouco. Gente, é surreal. Surreal. Aqui onde eu moro, não é tão afastado, mas tem um movimento ali, né? É a região ali do ABC, Santo André. E eu fui no Atrium, no Plaza, pra assistir o Jurassic World Rebirth, né? Eu fui na sessão 3D normal, 60 conto a entrada normal. Não é, assim, caro considerando que é 3D e tudo mais, só que eu fui sozinho.
né? Eu ainda consegui pagar meia porque eu paguei com o cartão da Bradesco, né? Aí tem desconto, você consegue pagar meia. Mas quem vai com a família, que geralmente shopping é um passeio assim mais em família e tudo mais. E, gente, você pagar, vai, nem que seja R$ 25 em uma família de, vai, 5 pessoas, 4 pessoas, já dá uns cento e pouco, mais ou menos. Que, pô, né, gastar assim de uma vez cento e pouco pra assistir um filme é de lascar. E tudo isso é um fator, assim, agravante e agravante para pirataria, para você recorrer a métodos não tão legais, digamos assim. E eu vejo muita gente julgando como se a pessoa fosse pagar para quem tá pirateando, né? A pessoa fala, se você não tem dinheiro, não compra. Se você não tem dinheiro, não joga. Se você não tem dinheiro, não vai assistir. Pô, cala a boca e paga de quem tá tendo que piratear. Se tá tão ruim pra você a pessoa piratear, você vai e paga pra pessoa. É assim, tão simples, sabe? Tá te incomodando? Você vai e resolve. E cala sua boquinha. É aquele famoso, né? Se você não paga minhas contas, você cala a boca. E um negócio assim que eu tô vendo bastante gente falando sobre a questão da pirataria é a Nintendo. Eita, hein? Eita, Nintendo. E ela tá processando, tá derrubando emuladores de Nintendo Switch. E eu acho que assim, a partir do momento que você cobra R$ 400 em um jogo, uma versão, na verdade, né? Meio que um remaster de um jogo antigo, você só fica relançando R$ 400, mano, não, só não. E muita gente, inclusive, principalmente nesse nicho da Nintendo, da Sony, da Xbox, da Microsoft, né, Xbox, eles é o mesmo discurso. Acabou uma matéria de pirateiro, quando derrubam um emulador de Switch, né? Acabou uma matéria de pirateiro, pirateiro não tem vez, sabe? Como se todo mundo tivesse a chance de comprar um jogo, dois, três jogos originais assim. Isso que eu tô falando da mídia digital. Mídia física geralmente é até mais caro, sabe? Então assim, para você querer falar de alguém que tá pirateando, vamos tá se reavendo, vamos tá entendendo o lado da pessoa, sabe? Não tô falando que piratear é certo, mas eu tô falando que geralmente quem pirateia é que não tem condição. Eu, por exemplo, eu tenho um Nintendo Switch Lite, né? E eu tenho uns jogos aí, eu tenho Overcooked, Limbo, mas todos esses jogos eu comprei na promoção, né? Não paguei mais de R$ 50 em nenhum jogo meu, né? E eu não comprei de uma vez, eu fui comprando assim, mês. E, mano, assim, surreal. Eu tô juntando dinheiro pra desbloquear, né? Pra conseguir aproveitar mesmo o Nintendo Switch. O que o Switch tem a oferecer. Porque eu não vou pagar 350 conto no Zelda, mais 350 no Pokémon. Não vou. Assim, desculpa, eu não vou. Se você acha ruim, você compra pra mim que eu também vou achar maravilhoso. Então, o que eu tenho pra falar sobre pirataria, assim, é isso, sabe? Não é certo, não é errado, acaba sendo um caminho que a pessoa segue por não ter outras opções, né? É isso. Beijo. Provavelmente eu vou postar mais vídeos aqui, dando minha opinião sobre outras coisas, ou sobre coisas aleatórias. Se inscreve aí, por favor, dá um like,
compartilha. Um beijo e até a próxima.